Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando para darmos prosseguimento ao nosso projeto pedagógico campeão, aquele projeto que visa a sua qualificação, a sua preparação focada para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho neste concurso. A gente continua falando sobre realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Traduzindo em miúdos, hein, pessoal? Trocando em miúdos aí, né? Traduzindo é Geohistória de Goiás. E agora a gente vai falar sobre nação e região. Vamos abordar alguns aspectos principais acerca da cultura goiana. Nessa aula, então, abordaremos aspectos fundamentais relacionados com a cultura do estado de Goiás. Em alguns dias da vida, você vai correr atrás da motivação. Em outros, é ela quem vai correr atrás de você. Então, olha só, se você está buscando uma motivação para continuar nos estudos, com afinco, com interesse, cara, lembre-se que a concorrência é muito grande e vai exigir de você uma excelente preparação para que você chegue competitivo no dia da sua prova. Então, vamos lá, pega o material aí, presta muita atenção que nós vamos trazer conteúdo de qualidade extremamente fundamental na sua preparação, pode ter certeza. Muito bem, sem mais delongas, podemos começar finalmente a falar sobre aspectos relacionados com a cultura no estado de Goiás. Primeiro, a gente começa falando sobre a Constituição da Nação Goiana. A gente tem que perceber que o processo histórico de colonização das terras goianas é muito complexo e remonta ao período da chegada dos bandeirantes, ao processo de mineração e depois às outras atividades econômicas, como a agricultura, a própria pecuária, que foram fundamentais para a formação populacional no território de Goiás. Na interação com os povos indígenas, os povos colonizadores, no caso aqui os bandeirantes, os paulistas e depois brasileiros de outras regiões do país que para cá vieram, além dos negros que para cá vieram na condição de escravizados. Todo esse processo gerou a formação, todo esse processo complexo gerou a formação da população goiana, intrinsecamente relacionado com o processo de colonização territorial. Isso aqui é fundamental e muito simples de ser compreendido. O processo de colonização de Goiás está diretamente relacionado ao processo de formação, de constituição da população goiana e a chegada de diversas levas de migrantes para essa região. Então, a gente até comentou que no início do processo da colonização, lá no século XVIII, são, primeiramente, os bandeirantes paulistas e depois brasileiros, luso-brasileiros de outras regiões aqui da América Portuguesa. Com o desenrolar do processo histórico, vêm brasileiros de várias regiões do país e vão ajudar a formação étnica, cultural do grande estado de Goiás. Estado que, a propósito, apresenta elevadas taxas de crescimento populacional, um crescimento populacional acima da média nacional. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos relativos às artes goianas. Veja bem, do ponto de vista das manifestações artísticas, Goiás apresenta variadas formas de manifestações artísticas. Exemplos na pintura, na escultura, na literatura, na música, na dança, no folclore, enfim, em várias manifestações populares. Portanto, podemos dizer que a arte
no estado de Goiás, apresenta uma complexa, uma característica multifacetada. Em diversos aspectos, em diversas manifestações artísticas, temos aí importantes manifestações no estado de Goiás, seja na pintura, na escultura, na música, na literatura. Não podemos esquecer aí de Cora Coralina, puxa vida, não é mesmo? Na dança, enfim, variados campos da expressão artística temos a participação do estado goiano. Já que nós começamos a mencionar aqui a grande poetisa, contista, escritora goiana, Cora Coralina, ei-la aqui, já apareceu, nossa querida Cora Coralina, como disse, poetisa, contista, escritora, que tem uma grande importância na formação cultural do estado de Goiás. É uma das mais famosas escritoras goianas, se não a mais famosa escritora goiana, que publicou o primeiro livro chamado Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Além disso, Cora Coralina também possuía dotes culinários, inúmeras receitas de doces típicos do estado de Goiás. Publicou seu primeiro livro já com uma idade avançada, né? Cerca de 70 anos aproximadamente, quando da publicação da primeira obra de Cora Coralina, que, como dissemos, foi o livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Vale ressaltar ainda que Cora Coralina recebeu da Universidade Federal de Goiás, no ano de 1983, o título de doutora honoris causa. Veja só a importância que alcançou a obra literária desta importante escritora goiana, a Cora Coralina, lá da cidade de Goiás, também chamada de Goiás Velho, a primeira capital de Goiás. Cora Coralina é uma representante, uma das representantes principais, um dos expoentes, podemos dizer assim, um dos expoentes da cultura goiana, indubitavelmente. Bom, ainda falando sobre cultura no estado de Goiás, temos que mencionar os inúmeros festivais, as festas que são realizadas neste estado, que apresentam-se como principais manifestações artísticas, com a valorização da cultura audiovisual, da dramaturgia e também da música. Exemplos, nós podemos citar na cidade de Goiás, onde é realizado o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, realizado na cidade de Goiás. Podemos mencionar ainda, do ponto de vista teatral, o chamado Tempo. O que vem a ser o Tempo? É o Teatro Nacional de Porangatu, a mostra de teatro nacional realizada na cidade de Porangatu, em Goiás. Menciona-se também o Festival do Canto da Primavera, que é realizado na cidade de Pirenópolis. Pirenópolis, que também tem uma grande importância do aspecto cultural no estado de Goiás. Em relação às festas religiosas, elas são o resultado direto do processo de formação social goiano, evidentemente, com a contribuição das três etnias, do branco, do índio e do negro. Indubitavelmente contribuíram, cada qual, com a sua função, no processo de formação social do estado de Goiás, onde predomina a cristandade nas manifestações populares, que é uma herança do processo de colonização.
na medida em que os portugueses, colonizadores dessas terras, eram bastante católicos. Então, a cristandade é um traço importante nas festas religiosas ocorridas em Goiás. Nessas manifestações populares, temos como característica predominante, característica hegemônica, podemos dizer assim, o tradicionalismo cristão. Olha só, pessoal, duas cidades vão se destacar no que tange a aspectos relacionados com a religiosidade em Goiás. Eis aqui as duas cidades, os dois municípios que vão ter um destaque nesse aspecto. Pirenópolis e também a cidade de Goiás. Em Pirenópolis temos a festa do Divino, que são justamente as bênçãos do Divino Espírito Santo. O louvor ao Pentecostes. Já na cidade de Goiás, temos um outro evento religioso muito importante, que é o fogaréu. O fogaréu é uma tradição, uma tradicional procissão que expressa aspectos ligados à religiosidade católica e é realizado durante a Semana Santa. Então perceba que a religiosidade católica tem uma importância fundamental no estado de Goiás, com destaque para essas duas cidades, Pirenópolis e a cidade de Goiás. Na cidade de Goiás, onde nós temos o evento do fogaréu, que é realizado durante a Semana Santa. E em Pirenópolis, por sua vez, temos a festa do Divino, o louvor ao Pentecoste. Só aí nós já temos exemplos emblemáticos da religiosidade do povo goiano. Em relação a aspectos da gastronomia, já até coloquei aqui ilustrando a nossa tela, Cora Coralina, como já falamos, além de ser uma excelente escritora, poetisa, contista, ela também escreveu inúmeros livros de receita. Então também se destacou como brilhante culinarista. A culinária, a gastronomia goiana apresenta traços da identidade e memória goiana. Mais uma vez a gente percebe que o aspecto relativo à cultura é fruto do processo histórico. Temos aqui uma ligação até intrínseca entre história e cultura no estado de Goiás. Ou seja, o processo de colonização, não apenas o processo de colonização, mas eu diria o processo de formação social do estado de Goiás, contribuindo decisivamente para as características sociais e culturais do estado. Portanto, a própria gastronomia goiana apresenta traços de ligação com a identidade, ou seja, com a memória, né, com a história e a memória goiana. Exemplos, pratos típicos: arroz com pequi, peixe assado na telha, galinhada, a pamonha, não podemos esquecer da pamonha, que também é uma especialidade no estado de Goiás. Já falando agora sobre as manifestações populares, são legítimas manifestações do folclore goiano bastante rico e apresenta influências de todas as matrizes formadoras do povo goiano. Ou seja, as três etnias que contribuíram para a formação do povo goiano vão também contribuir na formação cultural do estado. Eu estou falando de influências indígenas, influências africanas e também das influências europeias. Olha aqui um exemplo, pessoal. Olha para essa imagem. Essa imagem já ilustra muito bem
um aspecto de manifestações populares no estado de Goiás. Esta imagem está ilustrando justamente a chamada cavalhada. Olha só, as cavalhadas são uma encenação do que foi a chamada Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista que aconteceu aonde, pessoal? A Guerra de Reconquista que aconteceu lá na Península Ibérica. Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha. Pois bem, lá ocorreram um conjunto de batalhas envolvendo cristãos de um lado, muçulmanos de outro. Ou seja, a luta dos cristãos contra os mouros, que eram os muçulmanos que dominavam aquela região, dominaram, aliás, por cerca de 700 anos, gerou a Guerra de Reconquista, que é a gênese da formação histórica de Portugal e também da Espanha. Pois bem, esta manifestação cultural foi trazida pelos colonizadores portugueses e até hoje representa um aspecto marcante de manifestações populares do povo goiano. Em Pirenópolis, realiza-se anualmente essa encenação da luta entre mouros e cristãos. E temos também, olha só o que representa esta outra imagem, representa o Rei do Congo, outra manifestação cultural importante do estado de Goiás, as congadas. O que são basicamente as congadas? É uma devoção a Nossa Senhora do Rosário. Devoção a Nossa Senhora do Rosário, que é uma santa padroeira, que era padroeira dos negros. Nossa Senhora do Rosário. Uma homenagem também ao negro Chico Rei, ao escravo Chico Rei. Pois bem, as congadas, essa festa do Congo, realizada também em Goiás. Ainda falando de manifestações populares, temos a catira, dança de origem ancestral, de origem antiga, remontando ao período colonial, e que também é representativa de Goiás. Não apenas de Goiás, né? Também de Minas Gerais, do interior de São Paulo, a catira, que apresenta um modo de reprodução compassado, onde acompanha-se a batida nas mãos e a batida com os pés. Temos ainda a música caipira e a música sertaneja, né, pessoal? Que fazem parte do cancioneiro popular goiano e que ilustram as belezas do campo, aquela valorização da vida bucólica, da vida no sertão, valorizando o cotidiano do sertanejo. Estamos falando aqui de música caipira e de música sertaneja raiz, evidentemente, né? Da música caipira, que tem suas origens históricas lá no começo do século passado, no começo do século XX, né? Que representavam ali o cotidiano da vida do sertanejo, que contavam as belezas do sertão, mas também relatavam, por vezes, as agruras da vida do homem do campo e as desilusões que ele enfrentava também ao longo de sua vida. Muito bem, pessoal. Agora vamos conferir algumas questões relativas a este assunto, ou seja, questões relativas a aspectos relacionados à cultura do estado de Goiás. Vamos conferir esta primeira questão, que foi formulada pela Federal de Goiás no concurso da Saneago 2018. Vamos lá. Leia o fragmento. Na virada dos anos 2000, algo despontou no interior de Goiás. O movimento dos astros, a força dos cristais e maracás, o chamado das comunidades tradicionais,
povos indígenas e remanescentes quilombolas, e a bênção de São Jorge, o santo guerreiro, que cedeu seu nome à vila de ex-garimpeiros, localizada na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, propiciaram a criação do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, na época com pouco mais de 2 anos de existência. O evento referido no documento foi criado há 17 anos, com o objetivo de... Vamos voltar aqui, pessoal. Olha só, falou que na virada do ano 2000, surgiu no interior de Goiás, no interior do estado de Goiás, um movimento aí de valorização das chamadas culturas tradicionais. O que eram essas culturas tradicionais? Cultura indígena, cultura dos povos indígenas e cultura também dos remanescentes quilombolas. Valorização das expressões culturais indígenas e também das expressões, das manifestações culturais de origem negra. Tudo isso associado à questão do catolicismo, as bênçãos de São Jorge, o santo guerreiro. São festividades relacionadas à vila de ex-garimpeiros, que tem o nome Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. Muito bem. Vamos conferir então agora as alternativas. Primeiro eu vou ler aqui novamente o comando da questão, que é muito importante, porque afinal de contas, para a gente começar a pensar a acertar a alternativa correta, a gente tem que analisar com critério o comando da questão. O comando da questão é o mapa da mina, é onde eu começo a acertar essa questão. O comando diz o seguinte: o evento referido no documento foi criado há 17 anos, portanto 2001, com o objetivo de, vamos lá, alternativa A, criar um espaço de comercialização da produção artesanal dos grupos tradicionais. Então o único objetivo era esse, criar um espaço onde objetos da arte relacionada com os povos indígenas que habitam o território goiano e os povos descendentes de quilombolas, para que os mesmos pudessem comercializar ali seu artesanato? Não, não é mero objetivo, não é este o objetivo principal da organização desse encontro, e sim a valorização das chamadas culturas tradicionais. O próprio texto introdutório da questão já mencionava isso para a gente. Bom, se a letra A não é, vamos analisar a letra B. Explorar as atividades folclóricas tradicionais na realização do turismo local. Bom, será que a realização desse encontro de culturas tradicionais em Goiás visa apenas alavancar o turismo no estado? Não, não é esse o objetivo também. Letra C. Promover a inclusão dos povos tradicionais no sistema produtivo regional. Então, será que é esse o objetivo? Incluir os povos tradicionais, os povos indígenas e os descendentes de comunidades quilombolas ao sistema produtivo, garantindo-lhes oferta de trabalho? Não, não é esse o objetivo desse encontro. O objetivo é fortalecer a riqueza do patrimônio imaterial dos sujeitos tradicionais. Valorizar o patrimônio imaterial, ou seja, a memória, a própria memória. A valorização do patrimônio imaterial é tudo aquilo que não é tangível. As festas, as danças, a música, os folguedos, as festividades, o folclore, a própria memória desses povos, dessas comunidades tradicionais goianas. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Muito bem, vamos para a segunda questão agora. Segunda questão também
Concurso da Saneago 2018. Vamos conferir. Temos uma imagem. Eis aqui a imagem. Vamos observar essa imagem atentamente. O monumento à Goiânia, retratado nas fotos, é uma escultura em bronze e granizo, esculpida por Neuza Moraes em 1967. Localizado no centro da Praça Cívica Doutor Pedro Ludovico Teixeira, o monumento é uma homenagem aos, vamos lá, este monumento consagrado à cidade de Goiânia. Veja bem, monumento feito em bronze e granizo, no ano de 1967, na Praça Cívica Pedro Ludovico. Representa o quê, pessoal? Temos 3 personagens aqui, erguendo aqui esta pilastra. O que significa, o que simbolizam essas 3 personalidades que aqui estão? Alternativa A fala que esses 3 personagens ilustram os grupos étnicos que deram origem ao povo goiano, ou seja, brancos, negros e índios. Exatamente. É por isso que é um monumento às 3 raças, às 3 etnias que formaram o povo goiano. Está aí a alternativa correta de primeira, já encontramos. É a alternativa A. Aquela imagem que apresenta, então, esse monumento em bronze e granito, representa a união das forças, A união das forças do branco, do negro e do índio na construção de Goiânia. O monumento, então, representa os grupos étnicos que deram origem ao povo goiano. A alternativa correta, a letra A. A letra B diz que são imigrantes que trabalharam na construção da capital. Errado, até porque a construção de Goiânia, como nós já vimos em aulas anteriores, foi feita basicamente por trabalhadores brasileiros de outras regiões que vêm para o estado de Goiás trabalhar na construção civil, na construção da nova capital, Goiânia. Letra C fala que mostra escravos africanos que contribuíram para a grandeza do estado. Não, mostra as 3 etnias, o branco, o negro e o índio. Letra D ilustra que são bandeirantes que ajudaram a desbravar o centro-oeste brasileiro. Não, é uma homenagem às 3 etnias que construíram o povo goiano, que formaram, que ajudaram na constituição do povo goiano. Vamos para mais uma questão aqui, pessoal. Esta aqui, elaborada pela FUNCAB. Um policial militar que estiver de serviço nas ruas da capital, ao ser abordado por um turista interessado em conhecer cidades goianas que possam mostrar os aspectos históricos e culturais de Goiás, deverá orientá-lo para conhecer as cidades de... Olha só, essa aqui está uma questão bastante fácil, até porque nós mencionamos no decorrer da nossa aula cidades que apresentam um turismo histórico bastante desenvolvido. Você lembra? Nós falamos aí da cidade de Goiás e falamos também de Pirenópolis. Então, onde é que está a alternativa correta? Letra D de dado, Pirenópolis e Goiás Velho. Essa aqui estava fácil, né, pessoal? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Esta aqui foi elaborada pela Universidade do Estado de Goiás para o concurso da Polícia Civil para o cargo de delegado. A característica fundamental do Estado, para o sociólogo alemão Max Weber, é a monopolização da violência, implicando que apenas o aparelho estatal tem legitimidade na utilização dos meios de violência e coerção. Na história de Goiás, um acontecimento coerente com esta tese weberiana foi... Então, vamos lá. A questão apresenta um enunciado que vai dialogar com o pensamento do sociólogo alemão Max Weber.
Pensamento no qual ele aborda que o Estado apresenta o monopólio da força física em seu território, o monopólio do uso da violência para legitimação, através do Estado, do aparelho estatal, a legitimação do uso de meios violentos e meios coercitivos. E aí pede um aspecto relativo à história de Goiás, que tem a ver com essa questão do Estado assumindo essa função de coerção, de violência. Alternativa A repressão da polícia goiana aos seguidores de Santa Dica, culminando em 1925 no chamado Dia do Fogo, quando o grupo foi dispersado e alguns religiosos morreram na ação policial. Perfeito. Alternativa correta. Dialoga exatamente com esta tese weberiana, onde o Estado tem o uso do monopólio, do uso da força física, da violência, de atos de coerção. Exemplo aqui, em Goiás, ano de 1925, repressão policial contra os seguidores da chamada Santa Dica, que acabou ocasionando a morte de algumas pessoas diante da ação policial. Correta, então, a letra A. As outras alternativas, evidentemente, estão incorretas. Letra A Revolução de 1909, quando um exército de mais de 1.000 homens, organizados por fazendeiros, depôs o presidente do Estado, demonstrando a força e o prestígio da aristocracia agrária goiana. Não, incorreta essa afirmação. Letra C, as sucessivas entradas da coluna Prestes em Goiás, na década de 1920, e a consequente organização da coluna Caiado, uma milícia destinada a proteger a capital do Estado da invasão dos revolucionários, também incorreta. E letra D, a criação no período regencial da Guarda Nacional, um instrumento fundamental para o fortalecimento dos meios coercitivos do Estado goiano, já que ampliou o número de homens armados à disposição do presidente da província, também incorreta. Só tem uma correta, que era a letra A. Bom, mais uma aqui, desta feita, uma questão que caiu para o concurso do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás. Esta questão, elaborada pela Fundação Sousandrade. A festa do Divino Espírito Santo é a maior manifestação popular da cidade de Pirenópolis. Mescla variadas manifestações religiosas e profanas de diversas origens e significados. Sobre essa festa pode-se afirmar: alternativa A, é meramente a invenção de novos rituais voltados exclusivamente para o mercado turístico, rompendo a tradição cultural. Claro que não, né, pessoal? Claro que essa aqui está incorreta, quando ela fala que é tão somente a invenção de novos rituais, voltados de maneira exclusiva para a questão de alavancar o mercado turístico. Não, não tem só essa função, né? Isso aqui já chega como uma consequência dessa manifestação cultural, mas não que é exclusivamente este o objetivo. Alternativa B. Trata-se de uma manifestação que preserva uma tradição cultural recriada nos festejos, atraindo turistas de todas as partes do Brasil e até mesmo do exterior. Agora sim, agora temos uma resposta mais completa, uma resposta mais bem organizada. Sim, é uma manifestação cultural? Beleza. É uma manifestação artística? Sim. Preserva aspectos da tradição cultural? Ok. Apresenta alguns aspectos diferentes da época de sua origem? Sim, porque a cultura não é estanque, a cultura não é imóvel, ela vai se adaptando de geração para geração.
cada geração acaba introduzindo aspectos relativos ao seu próprio cotidiano. Portanto, a cultura, por si própria, ela vai apresentando mutações no decorrer do tempo. E é verdade também que essa manifestação cultural atrai turistas de várias partes do Brasil e até pessoas que vêm de fora do Brasil para conhecer esta manifestação popular, que é a festa do Divino Espírito Santo, realizado na cidade de Pirenópolis. Ok, pode assinalar, a alternativa B de bola é a correta. Temos ainda mais 3 alternativas, que estão incorretas, mas a gente vai ler até para desencargo de consciência. Sabe como é, né? Letra C. Devido à espontaneidade dos festejos, que são recriados livremente pela população, perde-se o sentido original da tradição. Não, o sentido original da tradição não é perdido. Não é perdido. A cultura vai se transformando, mas ela mantém aspectos originais. Ela vai incluindo aspectos relativos ao cotidiano das gerações que vão se sucedendo. Letra D. Não tem nenhuma importância... quando ele fala que não tem nenhuma importância cultural, aí força a amizade, né, pessoal? Não tem nenhuma importância cultural? Tem muita importância cultural. Seu único objetivo é fomentar a religiosidade do povo? Não, não é só o aspecto religioso. Tem também a defesa da manifestação tradicional da cultura do povo goiano. Aquelas heranças culturais que vêm de tempos ancestrais. E a alternativa A e trata-se de uma festa sem qualquer vínculo com as tradições culturais seculares. Apenas representa interesses econômicos ligados ao turismo da região. Nada disso, pessoal. Claro que essa festa tem todo o vínculo com as tradições culturais, com a memória, com a história dessa região goiana. O turismo acaba se tornando apenas uma consequência direta. Uma vez que essa festa faz sucesso, ela vai atrair o quê? Vai atrair turistas de outras partes do Brasil e até mesmo pessoas de fora do Brasil que vêm para conhecer a festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, Goiás. Próxima questão, mais uma aqui para o concurso da Polícia Civil de Goiás para o cargo de delegado. O povoamento branco de Goiás, no século XVIII, foi caracterizado pela prodigalidade na construção de igrejas. Então, um aspecto importante, durante a colonização de Goiás, tivemos a edificação de inúmeras igrejas, já denotando uma importância que a religiosidade apresentava naquele momento histórico. Só em Vila Boa, capital da capitania, foram construídas no espaço de 50 anos 8 igrejas. Esse grande número de igrejas, no início do povoamento branco de Goiás, explica-se pelo fato de os templos servirem, vamos verificar, qual era a função dos templos religiosos, as igrejas edificadas durante o primeiro século de colonização das terras goianas, com destaque para a Vila Boa, antiga capital da capitania de Goiás. A alternativa A diz que estes templos religiosos serviam aos propósitos fiscais do Estado português, sendo que os clérigos encarregados de recolher os dízimos e o quinto real preservavam partes substanciais desses rendimentos para a construção e embelezamento das igrejas. Letra B diz que é o seguinte, que esses templos religiosos serviam de principal instrumento da política indigenista pombalina, sendo que elas visavam impressionar os silvícolas, no caso os índios, estimulando-os a abandonarem suas práticas religiosas e suas aldeias
e virem trabalhar e congregar em Vila Boa. Logicamente que esta afirmação é absurda, é incorreta. A alternativa C diz que os templos religiosos serviam de locais de culto e de sepultamento de membros da população que estivessem integrados nas inúmeras irmandades existentes na época, sendo que os escravos não cristianizados eram sepultados num cemitério rudimentar. Beleza, aí está a alternativa correta. No período colonial, as igrejas também eram utilizadas como locais de culto, evidentemente, as manifestações religiosas, a missa, celebrações de batizados, de casamentos, eram realizadas no interior da igreja. Porém, temos que mencionar também que o pátio das igrejas e até o interior das igrejas também era utilizado para o sepultamento de fiéis, de membros da população que estivessem integrados às inúmeras irmandades religiosas. Uma característica indelével do período colonial no Brasil foi a existência de inúmeras irmandades religiosas. Em Goiás não foi diferente. As irmandades religiosas congregavam indivíduos que estavam ligados a uma determinada profissão, a um determinado estamento social ou até mesmo a uma determinada etnia. Perfeito? Então, olha só, esta é a função dos templos religiosos das igrejas no início do processo de colonização. Servia até de cemitério. Muito bem, a alternativa correta, a letra C. Temos ainda a letra D, que diz histórico da Contra-Reforma, de símbolos da supremacia da fé católica sobre a fé dos protestantes, sobretudo dos ingleses anglicanos que trabalhavam na exploração das minas de ouro em Goiás. Nossa, essa aí viajou na maionese legal. Absurda, né? Completamente errônea, até porque não tinha ingleses anglicanos trabalhando na extração de ouro em Goiás no século XVIII. Poxa vida, essa aí viajou na maionese. Mais uma questão aí, pessoal. Vamos conferir. Acerca da participação dos negros na formação econômica e social de Goiás e de temas correlatos, assinale a alternativa correta. Então, olha só, o enunciado foi bem direto. Acerca da participação dos negros. Onde, professor? Na formação econômica e social de Goiás. Procuramos a alternativa correta. Alternativa A. Em Goiás, foi importante a contribuição dos negros para a formação de sua população. Conforme dados do último censo demográfico, o estado é, entre todas as unidades federativas, aquele que possui maior percentual de afrodescendentes. Evidentemente que essa afirmação está incorreta. Goiás não é o estado brasileiro que apresenta o maior percentual de afrodescendentes, até porque a Bahia está bem na frente, né, pessoal? B. Apesar do grande contingente de goianos de origem africana, ao longo da história, o estado, contrariamente às demais unidades da federação, não utilizou, vamos até grifar aqui, pessoal, não, vamos grifar bem essa palavrinha mágica, porque ela vai nos ajudar a responder. O Estado, contrariamente às demais unidades da federação, não utilizou mão de obra escrava em seus processos produtivos. Que mentira, né, pessoal? Sabemos que a mão de obra escrava foi utilizada em larga escala nas atividades econômicas que marcam o início do processo de colonização das terras goianas. Vamos para as próximas, então. Alternativa C. A exemplo de outras instituições públicas, a Universidade Federal de Goiás, por meio do programa UFG Inclui, adota o sistema de cotas raciais para o acesso ao ensino superior. São disponibilizados 10% de suas vagas para estudantes negros
e 10% para negros quilombolas, independentemente da renda ou da origem escolar, sendo de escolas públicas ou privadas. Muito bem, resposta correta. Tá aí, pessoal, é a letra C, que é a resposta coerente nesta questão. Temos ainda a letra D. A letra D diz o seguinte: apesar das políticas governamentais criadas com o intuito de valorizar a cultura dos escravos e seus descendentes e de reconhecer a posse destes sobre áreas ocupadas por antigos quilombos, olha a outra palavrinha mágica, não há terras de quilombolas reconhecidas no estado de Goiás. Nossa, é claro que essa afirmação está incorreta, né, pessoal? Porque temos várias comunidades quilombolas registradas no estado de Goiás. É exemplo da comunidade Calunga. E a letra E, por terras de quilombolas, entendem-se áreas ocupadas por descendentes de antigos escravos revoltados que passaram a viver em quilombos com o objetivo de fugir da situação de escravidão que se encontravam. Espera aí, tá ao contrário aqui, ó, pessoal, tá bagunçado o sistema, né? É o contrário. Comunidades quilombolas residem em áreas que no passado existiam redutos de fugitivos ao sistema escravistas, conhecidos como quilombos. Perfeito? É essa o termo correto, não é? Esse é o termo coerente que a gente tem que fazer. Tudo bem? Esse é o termo, aqui está o contrário, então, logicamente, está incorreta também a alternativa E. Então, a única correta é a que fala de política de cotas para a Universidade Federal de Goiás, o UFG inclui este programa que garante a disponibilidade de 10% das vagas para estudantes negros, 10% para quilombolas, independente da renda ou da origem escolar. Beleza, pessoal? É o seguinte, as pessoas mais felizes não têm o melhor, não têm o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor com tudo o que têm. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Clique like.